dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, chegamos na sexta-feira, que legal, né? Vamos colocar a data de hoje. Oi, Ania. Se ontem foi 21, hoje vai ser 22. 22 do mês de maio do ano de 2020. Bom, terceiro ano, hoje nós temos uma produção de texto, para vocês fazerem uma produção de texto que é em folha, certo? E essa produção de texto é sobre o cordel que a gente leu, que a gente viu na quarta-feira. Lembra que a gente fez uma atividade em folha de interpretação de texto sobre um cordel? Vocês lembram que a gente viu aquele texto? Eu tenho ele bem aqui, ó. A gente viu o cordel contando a história dos números, lembra? E aí a gente fez uma atividade sobre esse cordel. Agora chegou a vez de vocês escreverem um cordel. Ai, tia, mas como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Vamos seguir as instruções. Vocês já estão com a folha de vocês? Peguem a folha, tá? Que vocês imprimiram da produção de texto. Se não tem a folha, se vai fazer em PDF, acompanhe o vídeo, tá bom? Observa as orientações que eu vou dar, presta muita atenção nas instruções para ficar mais fácil quando você for fazer, tá bom? Então agora é só orientações para vocês fazerem a produção de texto depois. Como que vocês vão fazer esse cordel? Vamos lá. Primeira coisa, vocês vão pensar no tema que será abordado em seu texto. Lembra que todo cordel, ele tem o objetivo de informar o leitor, de trazer alguma informação, de trazer alguma história, certo? Que aconteceu, alguma história que aconteceu, porque o cordel, ele geralmente é muito conhecido pela população, então vocês têm que pensar em algo que vai informar o leitor, tá bom? Então, primeira coisa, pensar no tema que você vai abordar no seu texto. Segundo ponto, o cordel deverá ser escrito em sextilha. O que é sextilha? Lembra que eu falei na aula anterior que sextilhas são estrofes com 6 versos, ou seja, com 6 linhazinhas pequenas escritas. Então, cada estrofe no seu cordel tem que ter 6 versos, tá bom? Terceiro ano, o que é sextilha? Sextilhas são estrofes com 6 versos. Não se esqueçam disso. Então, seu cordel deve ser escrito em sextilha, ou seja, todas as estrofes têm que ter 6 versos, tá bom? Terceiro ponto. Crie seu cordel na produção de texto e depois passe a sua criatividade para um folheto. Como assim, tia? Assim. Tá vendo as linhazinhas que a gente tem aqui na folha? Você vai colocar aqui na primeira linha, que é a mais curta, o tema do seu cordel, o tema que você vai abordar no texto. Depois, você vai escrever sua produção aqui. Lembrando que em estrofes, viu? Terceiro ano, o cordel é feito em estrofes e cada estrofe tem que ter 6 versos, porque tá pedindo em sextilha, tá? Então, deu 6 versos, pula uma linha e começa a outra estrofe. Deu 6 versos, pula uma linha novamente e começa a outra estrofe, tá? Cada estrofe tem que ter 6 versos. Pense no tema, sobre o que vocês vão informar, sobre o que vocês vão contar, sobre o que vocês vão escrever. E aí coloca aqui na produção de texto, que essa vai ser entregue para mim depois, tá bom? Então, coloquem aqui a criatividade de vocês nessa folha. Pronto, já fez? Pronto, terminei minha produção de texto. Já pensei no tema, já coloquei o tema, já escrevi as estrofes. Cada estrofe tem 6 versos, tudo certinho. O que eu vou fazer agora? Vocês vão passar o cordel de vocês para um folheto. Por quê? Porque os cordéis, eles sempre eram colocados em folhetos, né? Lembra que eu falei que os folhetos eram vendidos, ficavam pendurados lá na cordinha pro pessoal que passava, comprava, pegava? Então,
Então, vocês vão fazer o cordel de vocês. Então, depois que você já criou seu cordel, você vai passar para um folheto. Como que eu vou fazer esse folheto? Atenção! Você vai pegar uma folha, tá? Não precisa ser colorida. Eu prefiro até que seja em branco, tá? Terceiro ano, que seja em branco, dessa forma aqui, ó. Vai ficar dessa forma o folheto de vocês. Pega uma folha em branco. Por que em branco? Porque vocês vão ter que colocar as estrofes, né? E ainda fazer um desenho, tá bom? Então, prefiro que seja uma folha em branco. O folheto de vocês vai ficar desse jeito aqui, ó. Aí vocês vão pegar a folha. Primeiro passo, vocês vão dobrá-la ao meio. Dobra ao meio. Tá? Porque o folheto tem que ter 4 partes. Primeira coisa, dobrei ao meio, certo? E agora, ó, dobrei ao meio. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ponta e vou dobrar pra fora. Dessa forma aqui, ó. Vou dobrar pra fora. Ó. Vai ficar desse jeito. Aí vocês passam mais fácil, pra ficar mais fácil, passa numa mesa, tá? Ou no chão. Num lugar que tem uma base pra vocês colocar o papel. Ó, primeira coisa, dobrei ao meio e depois dobrei pra fora, a ponta pra fora. E vou fazer o mesmo com esse lado aqui, ó. Vou dobrar pra fora também. Vou pegar a ponta, vou dobrar pra fora. Que aí, ó, vai ficar com 4 partes. Ó, vamos ver? Vai abrir assim, ó. Ó. Viram? Fica com 4 partes. 1, 2, 3, 4. Pra fechar assim. Lembrando que o de vocês vai ser branco, né? Com 4 partes. Viu, terceiro ano? Bem simples, né? Bom, dobrei a folha, né? Terceiro ano, dobrei em 4 partes. Vou colocar uma estrofe em cada lado, tá? Em cada lado. Uma estrofe em cada lado. E vou desenhar uma xilogravura, porque tá pedindo também, porque todo cordel tem uma xilogravura, uma figura representando o texto, certo? Então, vocês imaginem como serão as xilogravuras usadas, tá? Vocês podem desenhar mais de uma, pode desenhar uma para cada estrofe, tá bom, terceiro ano? Usem a criatividade de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição e vou ficar no aguardo para receber o cordel de vocês. Estou curiosa para ver o cordel de vocês, tá bom, terceiro ano? Desejo que vocês tenham agora um bom descanso, um bom final de semana e aguardo vocês segunda-feira para as nossas aulas, tá? Lembrando que teremos aulas online também e é muito importante a participação de vocês. Beijos, terceiro ano!